Fala, meus queridos, como vocês estão? Vamos para o nosso podcast com Lécio Ferreira. Hoje o nosso assunto é relativismo cultural. Nós vamos apenas ter uma conversa rápida sobre este assunto. Vamos lá. Bom, o que seria o relativismo cultural? Relativismo cultural é algo, uma linha de pensamento criada por um certo antropólogo. Foi o seu frentista, foi o seu criador, podemos se dizer assim, de um pensamento em que não existe uma moral, que não existe uma ética, ou melhor dizendo, em que cada cultura tem as suas regras, tem os seus princípios, e que tudo depende do seu ver. Dependendo da cultura, a morte é algo normal. Dependendo da cultura, o bissexto é algo normal. Dependendo da cultura, o estupro é algo normal. Mas por que eu estou falando deste assunto? Por que eu quero tratar deste assunto? Porque eu anunciei tanto deste assunto. Relativismo cultural. Porque é o que tem crescido em nossa igreja. Porque é o que tem se crescido e acabado, destruído a fé de muitas pessoas. Pregadores, líderes, pastores, que se colocaram na superficialidade do relativismo. Pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Pessoas que dizem que o centro de Deus somos nós. Pessoas que dizem que você é bom, que você consegue. Não estou dizendo que você não tenha capacidades ou que você não é um vitorioso em Cristo Jesus. Algumas coisas no meio destes que são verdades, mas que são verdades relativas, segundo eles. Mas a grande verdade que Nietzsche vai dizer é que Deus está morto. E se Deus está morto, quem é o criador da moral? O que é a moral? O que é o certo? O que é o errado? O que é a ética? Se não um princípio característica da moral? Como podemos dizer que há um certo? Como podemos dizer que há uma verdade ou errado, segundo o relativismo? Nem sequer que este podcast é algo certo, podemos se dizer. O relativismo consome, corrói, destrói. Mas ela se questiona, porque ela diz que tudo depende da cultura. Mas se colocarmos em pauta que se pensamos que o relativismo é certo, é um pensamento que devemos obter e vivê-lo. Então isso se dedica a um certo. Então aí já está quebrando o paradigma do relativismo. Eu penso que o relativismo é apenas uma desculpa para viver o pecado. É apenas uma desculpa para negar a Deus e viver nas trevas. Eu penso que o relativismo cultural é algo tão superficial que aqueles que são verdadeiros não são atingidos por ele, mas combatem ele. O grande problema é que este assunto poderia atingir todas as comunidades, as instituições. Penso que a igreja poderia ser diferente. Mas então nós precisamos nos lembrar que dentro da igreja não há santos,
mas pessoas querendo melhorar, pessoas querendo ser santas, pessoas querendo ser transformadas. E por incrível que pareça, alguns que se deixam se levar pelo relativismo cultural, isso é uma pena, porque a verdade de Cristo é incomparável, é inigualável. A verdade de Cristo é tão bela, tão perfeita, que nas mais confusões que criamos em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossas situações, ela continua se afirmando, ela continua como uma convicção incontestável. Pessoas podem ter uma visão relativa e dizer que essa convicção que nós temos da verdade de Cristo é algo que pode simplesmente acabar, que pode simplesmente se encerrar. Mas essa convicção não vem de nós, não são opiniões nossas, mas é o Espírito Santo de Deus em nós. O relativismo vai relativizar aquilo que chamamos de biologia. Vai colocar gêneros masculino e feminino. Você é o que você sente, você é o que você está pensando o que é. Se eu me sinto que eu sou um macaco, eu sou um macaco. E você tem que respeitar isto. Se eu me sinto que eu sou um gorila, um cachorro, ou o que seja, você tem que respeitar isso. Não. Essa é um ponto em que nós precisamos acordar, em que precisamos ser racionais e parar de olhar para o que esses princípios relativos vão dizer, porque eles são bases superficiais e fracas, sem estruturas, que não podem consumir a Igreja de Cristo. Porque a verdade em que nós somos estabelecidos é uma verdade eterna, é uma verdade indestrutível. Mas a verdade que eles se dizem ter do relativismo, que tudo é relativo, que a família é relativa, que o casamento é relativo, que a família é relativa, que todas essas coisas são relativas, é algo que se acaba. Chega um momento que ela pode realmente se abranger, crescer, mas é algo que nós cristãos temos a certeza que ela não é eterna, que ela não dura para sempre. Essa nossa conversa vai ser um pouco curta, porque é um assunto que já há muito tempo quero discutir com vocês, que me escutam, que me ouvem aqui. E eu peço que você que esteja escutando este podcast, compartilhe, deixa o seu like, envie para algum amigo, alguma amiga, para que escute a verdade. A verdade é que você não é o que você sente que é. A verdade é que família é a estrutura da sociedade. A verdade é que o casamento é a representatividade do casamento entre a igreja e Cristo. Não há algo mais puro como isso. E o selamento da união é o que nós chamamos de sexo. Mas o que esse relativismo tenta destruir está atacando até o que nós chamamos de base, a família. Querendo destruir a base da família, que seria o homem e a mulher. O que nós não podemos deixar acontecer é que isso se torne abrangente na nossa igreja, no cristianismo. Mas eu creio que isso não irá acontecer, porque eu sei que há cristãos que se posicionam. Eu sei que há pessoas que amam a Cristo e que não se deixam se levar por pensamentos filosóficos como estes. Mas a grande verdade é que aqueles que se deixam levar por estas coisas têm fugido do conhecimento de Deus. Elas tentam ouvir a voz de Deus. Tentam ver milagres, tentam ver provisão, mas elas nem sequer abrem a Bíblia para entendê-lo,
para conhecê-lo. Quando não abrimos a Bíblia, ou não lemos livros, estamos dizendo: governe sobre mim, domine eu. Porque aqueles que estão lendo ela, aqueles que estão lendo livros, têm o poder de uma forma característica, através do conhecimento, de dominar as pessoas, de ir nos pontos fracos e te chamar para perto. Mas quando você olha direito, você pensa que você está do lado de um animal como um cachorro, manso, calmo, carinhoso. Mas quando a verdade de Cristo é dita e declarada, você abre o olho e vê uma onça, um tigre, um lobo na sua frente. Quando você se apoia em algo como relativismo cultural, você está se apoiando na boca do lobo consumidor. Quando você se apoia em algo como pensar, então você se apoia na boca de um tigre, nas patas de um urso. Ou seja, se você se apoiar nessas estruturas de pensamentos, de ideologias, você estará se apoiando em coisas superficiais que destruirão a sua vida, a sua história. E sobre este assunto eu quero dizer: abra a sua Bíblia. Se você não tem, compre. Compre livros como o do John Stott, Crer é Também Pensar, como o C.S. Lewis, como tantos outros que vão te ajudar a entender mais sobre Deus e sobre a fé. Porque se você ficar só em redes sociais, na internet, escutando pregadores coaches que você nem sabe que são coaches, você viverá um engano. Você viverá uma mentira. Que esse podcast pode ter trazido à sua mente uma reflexão, um pensamento ativo do que é a sua fé